A Bíblia Etíope é uma das mais antigas e misteriosas compilações de textos sagrados do mundo. Diferente das versões mais conhecidas, como a Bíblia King James, que contém 66 livros, a Bíblia Etíope inclui 88 livros. Essa coleção única reflete uma tradição desenvolvida independentemente das influências ocidentais, preservando textos e tradições ausentes em outras versões da Bíblia. Entre esses livros estão o Livro de Enoque e o Livro dos Jubileus, considerados apócrifos ou pseudepígrafos por outras tradições cristãs. Esses textos oferecem uma perspectiva única sobre as crenças, lendas e práticas religiosas que moldaram o cristianismo etíope. Além de sua extensão, a Bíblia Etíope se destaca pelo conteúdo. Ela abrange não apenas os livros do Antigo e Novo Testamento, mas também inclui uma série de textos desconhecidos ou rejeitados por outras tradições cristãs. Isso indica que o cristianismo etíope se desenvolveu em um contexto cultural e religioso distinto, preservando uma rica herança espiritual que remonta aos primeiros séculos da era cristã. Alguns estudiosos acreditam que esses textos foram preservados devido ao relativo isolamento da Etiópia das influências teológicas e políticas que moldaram o cristianismo na Europa e no Oriente Médio. A preservação desses textos reflete a profunda reverência dos etíopes por suas escrituras sagradas. Durante séculos, monges e escribas etíopes dedicaram suas vidas a copiar e preservar esses manuscritos, garantindo que fossem transmitidos de geração em geração. O trabalho desses escribas foi crucial para a sobrevivência de muitos textos antigos que poderiam ter sido perdidos para a história. As bibliotecas dos mosteiros etíopes, muitas vezes localizadas em áreas remotas e inacessíveis, são verdadeiros tesouros de conhecimento espiritual, contendo manuscritos com mais de 1000 anos de antiguidade. A relação entre a Bíblia etíope e a tradição oral é também significativa. Na Etiópia, a transmissão da fé e dos ensinamentos bíblicos não se limitava à palavra escrita. A tradição oral desempenhou um papel vital na preservação e disseminação dessas histórias e ensinamentos, permitindo que alcançassem comunidades sem acesso a textos escritos. Essa fusão de tradição oral e escrita é uma característica distintiva do cristianismo etíope, contribuindo para a riqueza e complexidade de sua prática religiosa. A singularidade da Bíblia etíope é ainda mais acentuada pelo fato de ter sido compilada antes da oficialização do cristianismo na Etiópia, no século IV. Isso sugere que o cristianismo já estava presente e enraizado na cultura etíope antes mesmo de ser adotado oficialmente como religião de Estado. Essa longa história de fé e devoção é um testemunho da resiliência e profundidade espiritual do povo etíope, que conseguiu preservar sua herança religiosa através de séculos de desafios e adversidades. O cristianismo na Etiópia tem raízes que remontam aos tempos bíblicos. A tradição etíope afirma que o cristianismo foi introduzido na região pelo eunuco etíope mencionado no Livro dos Atos, batizado por Filipe, um dos primeiros diáconos da igreja. Essa narrativa sugere que a fé cristã começou a se espalhar na Etiópia desde o primeiro século, muito antes de ser oficialmente reconhecida no país. Essa tradição é apoiada por relatos históricos que indicam uma presença cristã significativa na Etiópia já no século IV, quando o reino de Ashum adotou o cristianismo como religião oficial sob o reinado do rei Ezana. A Etiópia é um dos poucos países onde o cristianismo foi adotado como religião de Estado tão cedo na história. Isso foi possível, em parte, devido à localização geográfica da Etiópia, que a colocou em contato com as primeiras comunidades cristãs no Egito e no Oriente Médio. A proximidade com o Egito permitiu que missionários cristãos, como São Frumêncio, conhecido como Abba Salama, o Pai da Paz, desempenhassem um papel crucial na conversão do reino de Ashum ao cristianismo. São Frumêncio foi consagrado como o primeiro bispo da Etiópia pelo patriarca de Alexandria, estabelecendo uma conexão duradoura entre a igreja etíope e a igreja copta. O relato de Cosmas Indicopleustes, um monge e viajante egípcio do século VI, é uma das evidências mais antigas do cristianismo estabelecido na Etiópia. Ele descreveu um país firmemente cristão, onde a fé estava profundamente enraizada na vida cotidiana do povo e na estrutura política do reino. O relato de Cosmas também destaca o papel da Etiópia como um refúgio para cristãos perseguidos de outras regiões, o que sugere que o país era visto como um bastião da fé cristã em uma época de tumultos religiosos em outras partes do mundo.
A presença antiga do cristianismo na Etiópia também é evidenciada pela arquitetura religiosa do país. Igrejas esculpidas em rochas, como as de Lalibela, são testemunhos da devoção e habilidade dos cristãos etíopes ao longo dos séculos. Essas igrejas, muitas das quais datam dos séculos XII e XIII, continuam a ser locais de peregrinação e culto até hoje. Elas representam não apenas a fé do povo etíope, mas também sua capacidade de adaptar e integrar influências externas em sua própria expressão religiosa única. O cristianismo na Etiópia se distingue por sua resistência a influências externas e pela manutenção de práticas religiosas que datam dos primeiros séculos do cristianismo. Ao contrário de muitas outras nações africanas, a Etiópia nunca foi colonizada, o que permitiu que sua igreja ortodoxa se desenvolvesse de maneira relativamente independente das pressões políticas e culturais que moldaram o cristianismo em outras partes do mundo. Essa independência ajudou a preservar a singularidade da tradição cristã etíope, que continua a ser uma das mais antigas e autênticas expressões da fé cristã no mundo. O cânone da Bíblia etíope é uma das características mais fascinantes e controversas desta tradição religiosa. Enquanto a maioria das tradições cristãs, como a católica e as diversas denominações protestantes, aceitam um cânone de 66 livros, a Igreja Ortodoxa Etíope possui um cânone mais amplo, incluindo 88 livros. Este cânone incorpora textos que foram rejeitados por outras tradições, conhecidos como pseudepígrafos, e inclui obras como o Livro de Enoque, o Livro dos Jubileus e os 3 livros dos Macabeus, que oferecem uma visão alternativa da história e teologia bíblica. A inclusão desses textos no cânone etíope reflete a independência e a singularidade da tradição religiosa da Etiópia. Enquanto o cristianismo no Ocidente foi fortemente influenciado pelos concílios ecumênicos, como o Concílio de Nicéia e o Concílio de Constantinopla, que estabeleceram o cânone bíblico aceito, a Igreja Etíope desenvolveu seu próprio cânone em relativa independência dessas decisões. Esse desenvolvimento paralelo resultou em uma Bíblia que reflete uma tradição teológica e espiritual profundamente enraizada na história e cultura etíope, mas que diverge significativamente das tradições cristãs ocidentais. A diferença no cânone destaca as distintas abordagens à autoridade e à autenticidade das Escrituras. Na tradição etíope, os textos incluídos no cânone foram considerados inspirados e relevantes para a fé e prática dos cristãos etíopes. Isso contrasta com a abordagem mais restritiva adotada pelos teólogos ocidentais, que excluíram textos considerados não inspirados ou pseudepígrafos, muitas vezes devido a preocupações com a autenticidade e a autoria desses textos. No entanto, para os cristãos etíopes, esses textos adicionais oferecem uma visão mais rica e completa da história e da teologia bíblica. O cânone etíope reflete as influências culturais e religiosas únicas da Etiópia. Por exemplo, o Livro de Enoque, parte do cânone etíope, desempenha um papel importante na cosmologia e na visão de mundo dos cristãos etíopes. Este livro, que descreve a queda dos anjos e o julgamento dos ímpios, é considerado uma obra central na tradição etíope, embora tenha sido amplamente rejeitado por outras tradições cristãs. A inclusão do Livro de Enoque no cânone etíope reflete não apenas a importância deste texto na tradição etíope, mas também como a teologia etíope se desenvolveu de forma independente e distinta das tradições ocidentais. A preservação do cânone etíope ao longo dos séculos é um testemunho da dedicação dos cristãos etíopes à sua fé e à sua herança espiritual. Embora o cânone mais amplo tenha caído em desuso, com o cânone mais restrito de 72 livros, declarado por Haile Selassie, sendo o mais amplamente aceito hoje, a existência de múltiplos cânones dentro da Igreja Ortodoxa Etíope é uma prova da diversidade e da riqueza da tradição cristã etíope. Essa diversidade é uma das razões pelas quais a Bíblia etíope continua a ser uma das compilações de textos sagrados mais fascinantes e menos compreendidas do mundo. A história da Rainha de Sabá e sua ligação com o rei Salomão é uma das narrativas mais intrigantes e significativas da tradição etíope. De acordo com o Kebra Nagast, um texto sagrado etíope, a Rainha de Sabá, conhecida como Maqueda na tradição etíope, viajou de sua terra natal na Etiópia para Jerusalém no século X a.C.
Ela fez essa jornada para buscar a sabedoria do rei Salomão, famoso por sua justiça e sabedoria divina. O encontro entre os dois monarcas não só resultou em uma troca de presentes e conhecimento, mas também no nascimento de um filho, Menelik, que mais tarde se tornaria o primeiro imperador da Etiópia. Menelik, segundo a tradição etíope, não só herdou o trono de sua mãe, mas também trouxe consigo a Arca da Aliança, o artefato sagrado que continha as tábuas dos 10 mandamentos. Acredita-se que a arca esteja guardada na igreja de Nossa Senhora Maria de Sião, em Axum, conferindo à Etiópia um status especial entre as nações cristãs. A história da rainha de Sabá e de Menelik é central para a identidade nacional etíope, e o Quebra-Nagast é considerado um dos textos mais importantes na formação da história e da cultura do país. Essa narrativa reforça a ideia de que a realeza etíope tem uma linhagem divina, traçando suas origens até o rei Salomão e, por extensão, ao próprio rei Davi. A historicidade da rainha de Sabá e de Menelik tem sido objeto de debate entre estudiosos, mas evidências arqueológicas e estudos genéticos recentes dão algum suporte à narrativa. Em 2012, um estudo genético revelou que muitos etíopes possuem uma mistura de genes provenientes do Oriente Médio, particularmente de regiões como Israel, Egito e Síria, que datam de cerca de 3.000 anos atrás. Isso sugere uma migração significativa de pessoas dessas regiões para a Etiópia durante o período em que a rainha de Sabá teria vivido. Esses achados genéticos fornecem uma base científica que pode apoiar a narrativa do Quebra-Nagast, embora ainda haja muito debate sobre a interpretação dessas evidências. Além de sua importância religiosa, a história da rainha de Sabá e de Menelik também desempenha um papel crucial na política e na legitimidade da monarquia etíope. Durante séculos, os imperadores da Etiópia reivindicaram descendência direta de Menelik e, por extensão, de Salomão, o que lhes conferia uma autoridade divina e inquestionável. Esta linhagem salomônica foi interrompida apenas em 1974, com a deposição do último imperador da Etiópia, Haile Selassie. Mesmo após a queda da monarquia, a história de Menelik continua a ser uma parte central da identidade etíope, simbolizando a continuidade e a resiliência da nação. O Quebra-Nagast não é apenas um texto religioso, mas também uma obra literária e histórica que influenciou profundamente a cultura etíope. Ele oferece uma visão da Etiópia como uma nação escolhida por Deus, destinada a ser guardiã da Arca da Aliança e herdeira da sabedoria de Salomão. Essa visão de si mesma como uma nação especial tem sustentado o orgulho e a identidade etíope através dos séculos, especialmente em tempos de adversidade. A história da rainha de Sabá e de Menelik, com suas misturas de mito, religião e história, continua a ser uma fonte de inspiração e fascínio para os etíopes e para estudiosos e crentes ao redor do mundo. A língua diz é mais do que um simples meio de comunicação. Ela é o coração da liturgia, da cultura e da identidade da Igreja Ortodoxa Etíope. Como língua litúrgica, o Giz ocupa uma posição semelhante ao latim na Igreja Católica Romana, servindo como um elo com as tradições mais antigas do cristianismo etíope. Embora não seja mais falada como língua materna, o Giz é ensinado nos mosteiros e escolas religiosas, garantindo que os textos sagrados possam ser lidos e compreendidos na forma em que foram escritos. A preservação desta língua antiga é um testemunho da devoção dos etíopes à sua herança espiritual. O Giz também desempenha um papel central na preservação dos textos sagrados da Bíblia etíope. Como a língua original em que muitos desses textos foram escritos, o Giz permite que estudiosos e clérigos etíopes mantenham uma conexão direta com as palavras e os ensinamentos dos primeiros cristãos em seu país. Isso é particularmente importante porque muitas das nuances teológicas e culturais dos textos podem ser perdidas ou mal interpretadas em traduções para outras línguas. A leitura dos textos sagrados em Giz permite uma compreensão mais profunda e autêntica da fé cristã etíope em sua forma mais pura e original. No entanto, o uso do Giz também contribuiu para a obscuridade da Bíblia etíope fora da Etiópia. Como uma língua que não é amplamente falada ou compreendida, o Giz tem sido uma barreira para a disseminação desses textos sagrados entre os cristãos de outras partes do mundo. Embora existam esforços para traduzir a Bíblia etíope para línguas mais amplamente faladas, como o inglês e o amárico,
Essas traduções muitas vezes não capturam completamente as complexidades e sutilezas dos textos originais. Isso fez com que a Bíblia etíope permanecesse relativamente desconhecida e inacessível para a maioria dos cristãos fora da Etiópia. A falta de acesso à Bíblia etíope, devido à barreira da língua, também levou à falta de reconhecimento de sua importância histórica e teológica. Para muitos cristãos ao redor do mundo, a Bíblia etíope é vista como uma curiosidade ou uma relíquia de uma tradição cristã distante e exótica, em vez de uma fonte legítima de ensinamentos e escrituras sagradas. Isso contrasta com a visão dos etíopes, que consideram a Bíblia etíope como a expressão mais pura e completa da Palavra de Deus, transmitida através dos séculos sem as interferências e alterações que marcaram outras tradições cristãs. Recentemente, o interesse pelo Diz e pela Bíblia etíope tem crescido, impulsionado por acadêmicos e teólogos que buscam explorar a riqueza espiritual e histórica desta tradição única. Esforços estão sendo feitos para digitalizar e traduzir os textos sagrados do Giz para outras línguas, tornando-os mais acessíveis a um público global. Esses esforços não só ajudam a preservar o Giz como uma língua viva e vibrante, mas também contribuem para o reconhecimento da Bíblia etíope como uma parte importante e muitas vezes negligenciada do patrimônio cristão mundial. A Igreja Ortodoxa Etíope, também conhecida como Tewahedo, é uma das mais antigas igrejas cristãs do mundo e tem desempenhado um papel central na preservação e disseminação da fé cristã na Etiópia. Fundada oficialmente no século IV, sob a liderança do rei Ezana de Ashum, a Igreja Ortodoxa Etíope tem suas raízes em tradições ainda mais antigas, que remontam aos primeiros cristãos da região. A palavra Tewahedo significa unidade ou ser um, refletindo a crença central da Igreja na unidade da natureza de Cristo, uma doutrina que a distingue de outras tradições cristãs, como a católica romana e as igrejas protestantes. A Igreja Ortodoxa Etíope tem sido a guardiã da Bíblia etíope ao longo dos séculos, assegurando que os textos sagrados fossem preservados e transmitidos com fidelidade. Esta tarefa não foi fácil, considerando as várias ameaças que a Igreja enfrentou ao longo de sua história, incluindo invasões estrangeiras, perseguições e pressões políticas. No entanto, a Igreja conseguiu manter sua independência e devoção à fé ortodoxa, graças, em parte, à sua forte conexão com a tradição monástica. Mosteiros espalhados por toda a Etiópia têm sido centros de aprendizado, onde monges dedicam suas vidas à preservação e cópia dos manuscritos sagrados. Uma das características mais notáveis da Igreja Ortodoxa Etíope é a existência de múltiplos cânones dentro de sua tradição. O cânone mais amplo, que inclui 81 livros, reflete a rica diversidade da teologia e espiritualidade etíope, incorporando textos que são desconhecidos ou rejeitados por outras tradições cristãs. Este cânone é complementado pelo cânone mais restrito de 72 livros, declarado como a versão oficial da Bíblia etíope pelo imperador Haile Selassie no início do século XX. A coexistência desses cânones é uma prova da flexibilidade e profundidade da tradição cristã etíope, que valoriza tanto a preservação da ortodoxia quanto a inclusão de textos espiritualmente significativos. A Igreja Ortodoxa Etíope também desempenha um papel vital na vida cultural e social da Etiópia. Ela não é apenas uma instituição religiosa, mas também uma força unificadora que molda a identidade nacional do país. A Igreja é uma das maiores proprietárias de terras na Etiópia e tem uma influência significativa na educação e na vida comunitária. Feriados religiosos, como o Timkat, Epifania, e a Fásica, Páscoa, são celebrados com grande devoção e pompa, reunindo milhares de pessoas em festivais que combinam elementos de fé, tradição e cultura. Essas celebrações refletem a profunda imersão do cristianismo na vida diária dos etíopes e a importância central da Igreja Ortodoxa em sua sociedade. O papel da Igreja Ortodoxa Etíope na preservação da fé e da cultura etíope tem sido reconhecido e respeitado por cristãos de outras tradições. A Igreja mantém laços estreitos com a Igreja Copta no Egito e com outras igrejas ortodoxas orientais, que compartilham uma herança comum e uma teologia semelhante. Apesar das diferenças teológicas com outras tradições cristãs, a Igreja Ortodoxa Etíope
é vista como um exemplo de fé e resiliência, tendo mantido sua identidade e suas práticas intactas através de séculos de desafios e mudanças. Esse exemplo de fidelidade à tradição e à fé continua a inspirar cristãos ao redor do mundo. A sobrevivência da Bíblia etíope através dos séculos é um testemunho do compromisso inabalável dos etíopes com sua fé e sua herança espiritual. Apesar de inúmeros desafios, incluindo invasões estrangeiras, guerras internas e perseguições religiosas, a Bíblia etíope foi preservada com grande zelo pelos monges, clérigos e fiéis da Igreja Ortodoxa Etíope. Esses textos sagrados foram cuidadosamente copiados à mão em pergaminhos de pele de cabra e guardados em mosteiros remotos e inacessíveis, protegidos dos perigos que ameaçavam sua existência. A dedicação dos etíopes à preservação desses manuscritos é um reflexo da importância central que a Bíblia ocupa em sua vida religiosa e cultural. A preservação da Bíblia etíope não foi apenas uma questão de conservação física, mas também de transmissão espiritual. Durante séculos, a Bíblia foi transmitida de geração em geração, não apenas através de textos escritos, mas também pela tradição oral e pela liturgia. Na Etiópia, a leitura e a recitação da Bíblia são partes integradas da vida religiosa, e os textos sagrados são ensinados nas escolas monásticas, onde os estudantes aprendem a língua Giz e estudam as escrituras em sua forma original. Essa tradição de aprendizado e devoção garantiu que, mesmo em tempos de perseguição ou adversidade, a fé e os ensinamentos contidos na Bíblia etíope continuassem a ser passados adiante. Os ataques de forças estrangeiras, como as invasões muçulmanas durante o século XVI, representaram uma ameaça significativa à sobrevivência da Bíblia etíope. Durante esses conflitos, muitos manuscritos foram destruídos ou perdidos, e igrejas e mosteiros foram saqueados. No entanto, a fé inabalável dos etíopes e sua determinação em proteger seus textos sagrados permitiram que muitos desses manuscritos fossem escondidos e preservados para as gerações futuras. A resistência dos etíopes em proteger sua herança espiritual durante esses tempos difíceis é um testemunho de sua devoção e de sua crença na importância eterna da Bíblia. Além das ameaças externas, a própria geografia da Etiópia desempenhou um papel na preservação da Bíblia etíope. A topografia montanhosa do país, com seus platôs elevados e vales profundos, criou refúgios naturais, onde mosteiros e igrejas podiam ser estabelecidos em locais remotos e inacessíveis. Essas localizações isoladas ajudaram a proteger os textos sagrados de invasões e destruições, e muitos dos manuscritos mais antigos da Bíblia etíope foram descobertos em mosteiros nas montanhas. Esses locais também proporcionaram um ambiente de contemplação e devoção, onde os monges podiam dedicar suas vidas à cópia e preservação das Escrituras, garantindo sua continuidade através dos séculos. Na era moderna, a preservação da Bíblia etíope continua a ser uma prioridade para a Igreja Ortodoxa Etíope e para a comunidade acadêmica. Esforços têm sido feitos para digitalizar e catalogar os manuscritos antigos, permitindo que esses textos sejam acessíveis a estudiosos e crentes em todo o mundo. A descoberta de manuscritos cristãos ilustrados, como o encontrado em 2010 em um mosteiro no topo de uma montanha, demonstra que ainda há muito a ser descoberto sobre a rica herança espiritual da Etiópia. Esses esforços de preservação não só garantem que a Bíblia etíope continue a ser uma fonte viva de fé e inspiração, mas também ajudam a proteger um dos tesouros culturais mais antigos e valiosos do mundo. A exclusão da Bíblia etíope do cânone aceito pela maioria das tradições cristãs ocidentais é uma questão complexa e multifacetada, enraizada em debates teológicos, históricos e políticos. Uma das principais razões para sua exclusão é a presença de textos que são considerados pseudepígrafos, ou seja, obras atribuídas a autores bíblicos, mas que na realidade foram escritas por outros autores, muitas vezes séculos depois dos eventos descritos. Esses textos, como o livro de Enoque e o livro dos Jubileus, foram rejeitados pelos concílios ecumênicos dos primeiros séculos do cristianismo, que definiram o cânone das escrituras aceitas pelas igrejas católica e ortodoxa. Os concílios de Nicéia, em 325, e de Constantinopla, em 381, desempenharam um papel crucial na formação do cânone bíblico aceito. Durante esses concílios, líderes cristãos se reuniram para decidir quais livros deveriam ser incluídos no Novo Testamento.
estabelecendo critérios rigorosos para determinar a autenticidade e a inspiração divina dos textos. Livros que não atendiam a esses critérios foram excluídos, e muitos dos textos presentes na Bíblia etíope foram considerados não canônicos. A decisão de excluir esses textos foi motivada pelo desejo de criar uma Bíblia unificada e consistente, que pudesse ser usada para promover a ortodoxia e combater as heresias que estavam se espalhando na época. A exclusão da Bíblia etíope também reflete as diferenças teológicas e culturais entre a Igreja Ortodoxa Etíope e as igrejas ocidentais. Enquanto as tradições cristãs ocidentais enfatizam a necessidade de um cânone fechado e uniformemente aceito, a Igreja Ortodoxa Etíope adotou uma abordagem mais inclusiva, reconhecendo a importância espiritual e teológica de textos rejeitados por outras tradições. Essa abordagem mais ampla permitiu que a Igreja Etíope preservasse uma rica herança de literatura cristã antiga, mas também a isolou das tradições ocidentais, que viam esses textos com suspeita. A exclusão da Bíblia etíope também teve consequências políticas. A adoção de um cânone bíblico unificado pelas igrejas ocidentais, especialmente após a publicação da Bíblia King James em 1611, foi vista como uma forma de consolidar o poder religioso e político. A Bíblia King James, que excluiu muitos dos textos presentes na Bíblia etíope, tornou-se a versão mais amplamente aceita das Escrituras entre os protestantes, enquanto a Vulgata Latina desempenhou um papel semelhante entre os católicos. A exclusão dos textos etíopes, portanto, não foi apenas uma questão de teologia, mas também de controle político e cultural, com as igrejas ocidentais buscando afirmar sua autoridade sobre a interpretação das Escrituras. Apesar de sua exclusão do cânone aceito, a Bíblia etíope tem recebido crescente interesse nos últimos anos, à medida que estudiosos e teólogos redescobrem sua importância histórica e espiritual. O estudo dos textos etíopes oferece uma visão única das crenças e práticas dos primeiros cristãos, bem como das maneiras pelas quais o cristianismo se desenvolveu de forma independente na Etiópia. Este renovado interesse está levando a uma reavaliação do papel da Bíblia etíope na história do cristianismo, e muitos começam a reconhecer que, longe de ser uma anomalia ou uma curiosidade, ela é uma parte vital e autêntica da tradição cristã global.